Quem é o atacante que interessa a Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Grêmio? No vídeo de hoje do canal do Nicola, te respondo essa pergunta com todos os detalhes. Quero falar também sobre a cutucada que o Flamengo deu na CBF e por consequência no São Paulo. Por falar em São Paulo, teve jogador do Lanús provocando o Daniel Alves para completar as últimas sobre Dodge. Tem também detalhes sobre a troca entre Orejuela e Tassiano, troca que envolve o Grêmio e o Cruzeiro. E por último, mas não menos importante, Ramon Dias chegando ao Botafogo. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar as informações que eu prometi agora há pouco, tem um único pedido. Para você virar membro do canal do Nicola, é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Tenho certeza que você vai curtir muito virar membro do canal. Aproveita e dá uma olhada também nessa dica que eu tenho para você. O que você acha da ideia de trabalhar de casa, assistindo a jogos de futebol e ainda fazer uma grana legal? Pois saiba que o pessoal da Full Trader Sports tem as técnicas para te ensinar e ainda vai realizar um sorteio de até 100 mil reais para todo mundo que se inscrever nessa campanha. Então, para resumir de forma simples, você se inscreve nesse sorteio de até 100 mil reais, passa a aprender como trabalhar de casa assistindo a jogos de futebol para ganhar dinheiro e além de tudo isso, ainda vai concorrer a esse sorteio de 100 mil reais. Bacana, né? Vou deixar todas as informações num link na descrição desse vídeo. Você pega lá, saiba direitinho como é que se inscreve, como é que recebe essas dicas para poder trabalhar de casa, assistindo a jogos de futebol e ainda fazer dinheiro. E vamos começar o vídeo falando a respeito de Ramon Dias, técnico de 61 anos de idade, que está muito perto de virar treinador do Botafogo. A ideia do Botafogo era ter fechado com o César Farias, o venezuelano que dirige a seleção boliviana. A Federação Boliviana de Futebol não liberou o César Farias e a partir daí o Botafogo iniciou negociações com um treinador que fez muito sucesso pelo River Plate. Chegou a ser campeão da Libertadores em 1996, conquistou outros 6 títulos pelo River Plate, também foi campeão pelo São Lourenço, passou pelo Independiente, América do México, já foi treinador da seleção paraguaia e deixou recentemente o Libertad em meio a Libertadores da América. Cara extremamente rigoroso, que é aguardado nas próximas horas em General Severiano para assinar o contrato. A ideia do Botafogo é já contar com o Ramon Dias para a partida contra o Bahia nesse fim de semana, contrato assinado até dezembro de 2021. Bora agora dar uma atualizada sobre a situação de Dodge, volante do Fluminense, cujo contrato termina em 31 de dezembro. A enorme pressa por parte do presidente do Flu, o Mário Bittencourt, em relação à prorrogação do contrato. O Fluminense chegou a oferecer 3 anos de contrato, com salários iniciando em 100 mil reais por mês e terminando no último ano de contrato em 130 mil mensais. O Flu ainda se dispôs a pagar 600 mil reais de luvas, mas o Dodge está de olho em outras possibilidades no Brasil e especialmente no exterior. Cheguei a contar para você que ele foi sugerido recentemente no Corinthians, no Atlético Mineiro e no São Paulo. Quero acrescentar em cima dessa informação que o Dodge também negocia com um clube da Turquia e com outro clube da Rússia. Esses 2 times têm a intenção de contratá-lo a partir de janeiro. Até por isso não há pressa por parte do Dodge em relação à renovação do contrato. A contraproposta feita pelo Dodge ao Fluminense em cima dessa primeira oferta dos números que eu passei agora há pouco foi a seguinte: ele quer um salário de 270 mil reais por mês, com luvas de 2 milhões de reais, além de 4 anos de contrato. O que representaria uma enorme diferença em relação às cifras oferecidas pelo Flu. O Flu está disposto a gastar algo na casa de 5 milhões de reais por um contrato de 3 anos, já o Dodge pede mais de 15 milhões de reais por esse contrato de 4 anos. Dá para dizer que essa novela dificilmente vai terminar nos próximos dias. O Dodge vai aguardar se alguma das conversas com os clubes do exterior avança. Se não avançar, ele pode inclusive esperar por ofertas de clubes brasileiros. O Flu vai ter de aguardar, ter paciência e melhorar bem essa oferta se quiser ficar com o jogador. Bora te atualizar sobre a possibilidade bem grande de uma troca que envolve o Grêmio e o Cruzeiro. O Orejuela, lateral direito, pertence ao Cruzeiro e está emprestado ao Grêmio até dezembro. Ficou combinado durante o empréstimo que o Grêmio teria a opção de comprar 50% dos direitos econômicos do jogador por 3 milhões e meio de euros. Esse pagamento poderia ser feito em 24 vezes. Recentemente o Grêmio sugeriu ao Cruzeiro um parcelamento um pouco maior por um valor um pouco menor. O Cruzeiro disse não, mas a partir daí iniciou-se uma tratativa que envolve jogadores, tudo para tentar abater o valor e para que o Cruzeiro possa ter reforços ao longo da Série B. O que está sendo discutido nesse momento é que o Grêmio não pagaria esses 3 milhões e meio de euros, pagaria um valor menor e cederia em definitivo o Tassiano para o Cruzeiro.
nome que agrada ao Felipão e que chegaria para ser titular ao longo da Série B. E além da cessão em definitivo do Tassiano, ainda se discute a prorrogação do empréstimo do Machado, que pertence ao Grêmio e já faz parte do elenco cruzeirense. A tendência é que o martelo seja batido diante dessas condições nos próximos dias. Bora repercutir agora a entrevista que Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, concedeu nessa quinta-feira. Ele abordou uma série de temas, separei 2 em especial. Quero começar sobre a cutucada que o Marcos Braz deu na CBF por causa do São Paulo. Tudo porque o tricolor, que pode ser líder do campeonato, não jogou ainda 3 partidas em relação aos demais. O Marcos Braz questionou o fato de a CBF não ter colocado o São Paulo para jogar pelo menos algumas dessas 3 partidas, levando em consideração que o Flamengo chegou a disputar 4 jogos em uma única semana. Jogou no sábado, na terça, na quinta e voltou a entrar em campo no domingo. A frase do Braz é a seguinte, abre aspas: "Está na hora de a CBF começar a marcar os jogos do São Paulo. Vai esperar estrear um pouco mais, é? Está na hora de marcar, senão a gente não aguenta. O Flamengo teve jogos em que atuou em menos de 72 horas. Um pouco mais pra frente, o Braz ainda falou que essa declaração pode até lhe render uma bronca do presidente Rodolfo Landim, até porque o Braz expôs a CBF e também o São Paulo. Mas ele entende que a partir dessa cobrança e também por causa da eliminação do São Paulo na Sul-Americana, vai ficar mais fácil para marcar os 3 jogos que o tricolor ainda tem por fazer, referentes ao primeiro turno. São eles os jogos contra o Ceará e contra o Goiás fora de casa e contra o Botafogo como mandante. Se o São Paulo vencer 2 desses 3 jogos, ele ultrapassa todos os times e termina o turno como campeão. Só para completar, o Braz ainda falou a respeito da situação de Domenech Torrent, muito criticado. O Domi tem exagerado nas entrevistas coletivas, foi grosso, especialmente nas 2 últimas entrevistas, e o Braz tentou passar um pano pro técnico espanhol dizendo o seguinte, abre aspas: "Acredito que o Domi terá mais paciência, por mais que ele fale um português que todo mundo entende, mas às vezes tem a interpretação errada. O Domi está longe de ser um cara nervoso, mal educado, ele é gentil." Fecha aspas. A fase do São Paulo definitivamente não anda boa, e isso vale também para Daniel Alves. Nessa quinta-feira, dia seguinte à vitória do tricolor por 4-3, mas eliminação diante do Lanús no mata-mata da Copa Sul-Americana, o Daniel Alves teve de aguentar provocação do jogador adversário. Quem o provocou, quem tirou sarro, foi o Belmonte. Só para explicar todo o contexto dessa história. O Di Plácido, que é um dos jogadores do Lanús, nunca escondeu que é muito fã do Daniel Alves. Ele inclusive conseguiu trocar a camisa com o Daniel Alves e depois do jogo fazia uma live no seu Instagram conversando com outros jogadores. Foi quando ele perguntou para o Belmonte como é que tinha sido a encarada. O Daniel Alves e o Belmonte durante uma parte do jogo se encararam. E o Belmonte falou vários palavrões durante essa live e soltou entre a parte que não tinha palavrão a seguinte frase: "Que vai jogar de volta lá fora", se referindo fora da América do Sul, como quem fala, volta lá para a Europa ou para qualquer outro lugar, fecha aspas. E essa frase foi dita em meio a vários palavrões que reproduziam o que ele teria dito na conversa que teve com o Daniel Alves dentro de campo. Mas o Di Plácido não tem tanto a ver com essa provocação, apesar de ter sido na live dele, tanto que na volta à Argentina no voo, ele pediu para que registrassem uma foto dele dormindo ou fingindo que estava dormindo com a camisa do Daniel Alves. Inclusive no texto tem um coraçãozinho para dizer o quão contente ele tinha ficado com esse presente e também com a classificação do Lanús. Lanús que passou pelo São Paulo depois de 7 meses de inatividade, ficou parado durante todo esse tempo da pandemia. Lanús que teve 8 jogadores recém-revelados nas categorias de base. Não havia muita expectativa em relação à possibilidade de classificação do time argentino, que conseguiu se superar, marcou um gol nos minutos finais da partida e acabou despachando o São Paulo. O Daniel Alves também se pronunciou nessa quinta-feira. Daniel, que fez um gol e deu 2 assistências na vitória por 4-3, ele disse o seguinte, abre aspas: "Não sei onde chegarei, mas irei sempre de corpo e alma. Nunca me arrependerei. Se foi bom, é maravilhoso. Se for ruim, é experiência. Assim é o cotidiano dos que lutam." Bora trazer agora a informação importante que eu te prometi no começo do vídeo. Jonathan Cafu, atacante de 29 anos de idade, jogador de velocidade que já passou pela Ponte Preta e pelo São Paulo, é alvo de vários clubes brasileiros. São 5 da primeira divisão, além do Cruzeiro na segunda divisão. Os interessados na primeira divisão são o Corinthians, o Ceará, o Grêmio, o Botafogo e o Bahia. Já me referi ao Cruzeiro na Série B também interessado. É verdade que por conta da escassez de jogadores de velocidade pelo lado do campo, isso faz com que o Jonathan Cafu seja extremamente valorizado nesse momento do mercado. Jogador que deixou o Brasil em 2015,
foi pro Ludogorets da Bulgária, foi bem por lá, passagem de 2 temporadas, chegou a marcar 14 gols e 45 jogos na temporada 2016-2017, esteve no Bordeaux da França e está desde a temporada passada no Al Razam, acho que é assim que se fala, um time da Arábia Saudita. Primeira temporada com 15 jogos e 2 gols, o atual contrato dele termina em maio e o empresário dele, os representantes dele, estão tentando a rescisão do contrato de forma amigável. O Cafu pretende sair do clube, o clube saudita também já deu indícios de que topa negociá-lo, mas isso precisa acontecer rápido, até porque a janela para transferências de atletas que estão no exterior termina, se fecha aqui no Brasil na próxima segunda-feira. Então, se houver sucesso nessa rescisão do contrato, o Cafu vai analisar as propostas, aquela que oferece melhor salário, aquela que oferece melhores condições de projeto a curto e médio prazo, onde ele imagina que vai ser titular e a partir daí vai decidir. Repetindo os clubes interessados da primeira divisão: Corinthians, Ceará, Grêmio, Botafogo e Bahia. Na segunda divisão, o interessado é o Cruzeiro, todo mundo na disputa, aquele que oferecer mais e que tiver a capacidade de mostrar que ele vai ser mais útil, pode acabar levando o Jonathan Cafu. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu tinha pra vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveite e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar, queria pedir para você virar membro do canal do Nicola e ter direito a uma série de vantagens. Tem bolão exclusivo do Nicola, tem a liga exclusiva do Cartola FC. A gente está começando um novo turno e a possibilidade de você ganhar bastante prêmio. Tem outras coisas bem legais como lives exclusivas, vídeos antecipados, notícias via WhatsApp. Dá uma conferida aqui no botãozinho azul escrito Seja Membro. Tenho certeza que você vai curtir, beleza? A gente se vê qualquer hora. Tchau, tchau!